Em comemoração no Mês Internacional da Fotografia, a Visual Art TV lança Fotograma, um programa sobre fotografia. E estamos aqui com muita honra recebendo ela, que nasceu em Roma, doutora em psicologia, mestrada em comunicação e artes, graduada em jornalismo e crítica de fotografia, Simonetta Persichetti. Simonetta, o que te influenciou para se tornar crítica de fotografia? Eu não sei. Na verdade, foi por acaso. Eu me formei em jornalismo. O primeiro emprego que eu arrumei foi numa revista de fotografia, que foi a Eris Foto. E foi muito bacana porque eu comecei a escrever, fazer perfil de fotógrafos. Então isso me deu um conhecimento muito grande do trabalho de vários fotógrafos. E eu comecei a estudar sobre isso. E quando eu comecei, havia um hiato, né, em crítica de fotografia. Havia pouquíssimas pessoas que falavam sobre fotografia. O Moraci de Oliveira, que era do Jornal da Tarde, e havia a Stefânia Abril, né, que era do Estadão e da própria revista Iris, né. Então eu comecei a perceber que havia esse espaço para que eu pudesse me dedicar à fotografia, e me apaixonei pela fotografia, comecei a estudar, e daí eu acabei virando crítica de fotografia. Mas um pouco eu costumo dizer, até meio por brincadeira, é a fotografia que te escolhe, não é você que escolhe a fotografia. No meu caso foi bem assim, ela me escolheu e eu gostei e fui atrás. E você já passou alguma saia justa para escrever um artigo de algum fotógrafo e ele não tenha gostado do que você escreveu? Não, saia justa não, porque se eu sou crítica, eu tento sempre embasar o meu conhecimento e trazer isso, não eu acho que, né, mas tendo um pouco uma comparação. Claro que tem fotógrafos que não gostam, mas o problema é deles, não é meu. Continua fazendo o seu trabalho. Continuo fazendo o meu trabalho, e às vezes tem inimigos, é bom também, né? Você acredita em concursos fotográficos? Sim e não, né? Então eu acho assim, existem concursos fotográficos seríssimos, é uma forma do fotógrafo se tornar conhecido, dele mostrar o seu trabalho, mas eu não levaria... É estranho dizer isso, né? No fim, os resultados acaba sendo sempre uma questão da subjetividade, né? O fato de você ser premiado, de você não ser premiado, para mim não deveria ser levado tão a sério, ser simplesmente um norteador do caminho, né? É importante participar porque eu acho que é uma maneira do seu trabalho se tornar conhecido, de um grupo de expert que vai ver o seu trabalho, mas não acredito que ele seja definitivo na carreira de alguém. Não é porque você ganhou ou deixou de ganhar algum concurso que isso vai fazer a diferença real no seu desenvolvimento como fotógrafo. Sim. Na semana passada você estava no Festival da Luz, né, em Buenos Aires. Você viu algum trabalho fotográfico que te surpreendeu? Olha, eu fiquei bem surpresa com o festival como um todo, né? Eu vi trabalhos muito interessantes. Confesso que eu fui achando que ia haver sempre mais do mesmo, né? As mesmas coisas que a gente vê em todos os lugares, e não. Eu fiquei bastante surpresa, eu vi um trabalho incrível de um fotógrafo que trabalhou em cima das imagens, é Michael Somerdorf, que trabalhou em cima das imagens do August Sander, né? Então fez uma pesquisa onde ele retirou o indivíduo, que é o protagonista do trabalho do Sander, e só deixou o cenário, ficou uma coisa fantástica. Vi um trabalho incrível, que eu não vou lembrar o nome, não, eu não sei pronunciar os nomes, né? Que é um trabalho de chineses, né, e da Coreia, que trabalham também com questões do poético, né, a questão que o que me incomoda um pouco na arte contemporânea é que as pessoas falam do pequeno e às vezes ele fica sempre pequeno. E o pequeno é interessante quando ele se torna grande. Então eu acho que nesse trabalho, embora as pessoas trabalhassem situações suas internas, conseguiram de alguma forma transformá-las de interesse geral. Então eu acho que foi uma boa surpresa, trabalhos muito bons, né? Bastante interessante, assim, fiquei bem animada com o que eu vi. Que bom. Qual fotógrafo brasileiro que tem, para você, tem as melhores fotografias que você gosta de ver, de escrever? Eu não vou responder isso até pelo meu trabalho como crítica, porque aí vão falar, né? Eu acho que assim, eu acho isso sim, que a fotografia brasileira é muito forte, é uma fotografia
bastante característica, né? Eu não gosto de universalizar, de falar, somos iguais a todo mundo, eu acho que não. Cada um em sua área, eu acho que tem particularidades bastante fortes. Acho que a fotografia brasileira, por mais contemporânea que seja, por mais experimental que seja, ela tem um apelo ainda no documental, que é muito forte. Nós temos um pouco essa escola do documento, do documental, do jornalismo, e eu acho que é uma fotografia que tem raiz, que tem raça, que tem força, né? Falar o nome de um fica meio esquisito. Claro que tem, mas eu não conto. E o que você acha da fotografia como instrumento de transformação social? Eu acho que toda arte, ela pode ser, e a fotografia se insere nisso, qualquer que seja a fotografia, agente de discussão, né? Acreditar uma imagem que ela mudou o mundo, eu acho dar muita força para a imagem. Eu acho sim que elas são vetores de discussão, eu acho que elas despertam uma consciência, elas despertam uma reflexão. E podem sim, muito mais talvez que transformação, acho que elas são agentes de inserção social, né? Se elas fossem tão transformadoras assim, a gente não teria mais violência, a gente não teria mais guerra, a gente não teria mais nada, porque já vimos essas imagens demais. Mas eu gosto muito de uma autora inglesa que chama Suzy Linfeld, e quando ela fala de fotojornalismo, ela fala justamente isso, né? Quando a gente mostra uma imagem de jornalismo, não é para dizer, olha o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas deveriam olhar para essa imagem e pensar, isso não pode acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que a arte, de uma forma geral, a fotografia, o fotojornalismo, tem esse poder, sim, né, de criar uma reflexão, de ter uma inserção social. Transformação talvez é uma palavra um pouco forte, né? Você passou por vários suportes da fotografia, né? PB, cor, slide, e agora estamos no digital. Gostaria que você falasse de cada suporte nas fotografias no jornalismo. Como foi essa adaptação para o jornalismo? Bom, eu acho que mudou muito, né? E mudou muito, como toda mudança, para o bem e para o mal, né? Claro que quando você tinha um jornalismo no PB, né? Você tinha um filme, 36 poses, né? E aí quando chegava lá pela 24ª, 28ª, você ficava, e agora? Faço a foto seguro para ver se acontece mais alguma coisa, né? Até por isso que muitas vezes os jornalistas, os fotojornalistas iam com 2, 3 máquinas, uma máquina com filme PB, outra máquina com croma, outra máquina com filme cor, e iam trocando uma com uma lente, uma com uma outra. Então acho que nesse sentido o trabalho era talvez mais dificultoso, né? Eu não tenho muito um saudosismo, na nossa época era bom. Com o digital, você não tem esse problema, né? Sim. Você vai, tudo bem, o cartão de memória tem limite, mas cada vez ele se expande mais. Então, você tem uma maior rapidez, uma menor preocupação. Você fez a foto, você já mandou para o jornal, então eu acho que o chegar à informação, sem dúvida, ele é muito mais rápido e mais eficiente. Mas, por outro lado, você tem muita barriga, por outro lado, você tem muito erro. Né? É o que eu costumo falar até para os meus alunos, né? No filme a gente pensava e fotografava. Sim. Vocês fotografam e depois pensam. Né? Então eu acho que deveria-se, com a tecnologia que nos facilita o modus operandi, mas voltar a pensar antes de fotografar. Né? Eu acho que hoje a ênfase é muito mais na pós-produção do que na produção anterior. Nada contra a pós-produção, né? Mas acho que a gente deveria limitar o trabalho do tratamento da imagem e tentar já fazer uma fotografia o mais próximo possível daquilo que a gente quer dizer. Né? De qualquer forma, não é o suporte que vai fazer, ou a câmera que vai fazer você fotógrafo. Né? É a tua vontade de contar e de narrar. Tem muita gente hoje que consegue, ainda trabalha com filme, tem gente que o PB está voltando com muita força, isso é uma coisa que eu vejo nas reportagens, nos festivais de fotografia, um retorno ao PB como um diferencial, né? Porque o digital nos trouxe um mundo colorido, chato e plano, né? Então eu acho que o PB volta um pouco para a ideia da reflexão, mas eu sempre acredito que a tecnologia, ela não tem culpa de nada. A culpa é do mau uso que as pessoas fazem da tecnologia, né? Então hoje você poder estar cobrindo qualquer evento que seja e imediatamente isso estar no ar ou estar no jornal, eu acho genial, acho fantástico.
e a multiplicidade de fontes que você tem hoje, que isso também é o digital que proporciona. Sim. Não precisa nem mais de máquina fotográfica para registrar uma foto, assim. Não, você celular. tem o celular e a câmera filma, então você também já faz um vídeo com a câmera, com o celular. Então essa agilidade, eu acho que é tudo de bom. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para quem está iniciando a fotografia profissionalmente, assim, que você tem a dizer. Fotografia. Fotografia se aprende fazendo. Estude muito, leia muito, veja muito, mas fotografe muito, se possível, todos os dias. Acho que é só assim que a gente educa e desenvolve o olhar. Não, muito obrigada. Obrigada a vocês. Aí repete.